Bom dia, gente. Mais uma vez nós nos encontrando para falar de mais um assunto muito importante, que são os acidentes domésticos, principalmente em idosos, para que nós tomamos cuidado, muito cuidado dentro de casa, ok? Nós vamos enumerar então os principais acidentes domésticos. Bom, nós vamos iniciar aqui com as quedas. As quedas, elas são responsáveis por mais de 70% das mortes acidentais em idosos. Ela ocupa o número 69 na posição entre os óbitos acima de pessoas com mais de 65 anos. Existe uma causa para isso, né, dessas quedas, principalmente por degeneração do sistema osteomuscular, aumento da dificuldade motora para caminhar e dificuldade no equilíbrio. Aí nós vamos enumerar agora a frequência dessas quedas, né? Então, principalmente nós temos que tomar cuidado com quedas de banco, queda de escada, quedas de tapetes, no banheiro principalmente escorregão. Então, quando a gente fala dos bancos, a pessoa vai subir numa determinada altura, não tem uma escada própria e acaba subindo num banquinho. Isso gera uma queda muito importante e às vezes de uma altura boa, às vezes encontra um obstáculo, uma quina pela frente, então perigoso ter uma lesão grave. As escadas, né? Quando tivermos que utilizar escadas, então tem as escadas próprias, não deve ser aquelas escadas só com apoio na parede, porque elas podem escorregar e derrubar. Os tapetes devem ser afastados, não devem existir tapetes no caminho, nem tapetes em sala, tapetes no quarto, que podem deslizar ou mesmo fazer o tropeço das pessoas. E no banheiro, principalmente, deve tomar muito cuidado, por conta do uso do sabonete, por conta do uso do shampoo, o chão fica mais liso e fica mais fácil o escorregão. Então deve ter o quê? O uso de tapetes especiais para banheiro. De modo que as quedas são o que leva mais perigo para o idoso dentro de casa. A outra preocupação é com as queimaduras. Dentro da cozinha, principalmente, no uso de panela de pressão e o próprio banho no chuveiro com a água muito quente e cuidados com incêndios no manuseio do fogão. Ferro de passar também pode gerar incêndio, né? Então, as queimaduras a gente deve ter bastante cuidado, principalmente na cozinha e no banheiro por conta da água quente, mas na cozinha principalmente com a panela de pressão e o ferro de passar roupa também. Porque muitas vezes as pessoas podem esquecer o ferro ligado e isso provocar um incêndio. Assim como a panela de pressão, que também deve ser tomado muito cuidado, porque a panela de pressão não deve ser aberta ao final do cozimento, gerando uma pressão muito grande e podendo queimar o rosto das pessoas.
E também o cuidado para não acabar a água e também provocar uma explosão. Em relação à queimadura, na água quente no chuveiro também, a pele fica um pouco mais ressecada das pessoas idosas e sensíveis, então fica fácil de ter uma queimadura de segundo grau até de terceiro grau se o vapor da água e a temperatura da água vierem muito quente diretamente sobre a pele. Outros cuidados que devemos ter também é com intoxicações. São outras causas de acidentes domésticos muito corriqueiros, que nós não podemos deixar de ter uma atenção especial. Principalmente nessa época agora que nós estamos bastante em casa, então esses cuidados são primordiais. A intoxicação, aí nós vamos falar sobre duas situações. A intoxicação por medicamentos, e aí são algumas causas importantes do uso dos medicamentos que podem intoxicar pelo esquecimento da frequência da tomada, né? Se já tomou ou não. Às vezes a pessoa se intoxica por não lembrar se tomou uma ou duas vezes a quantidade correta, né? E as dosagens das medicações também devem ser vistas para não acontecer isso. O outro tipo de intoxicação que a gente tem que ter cuidado é com os alimentos, porque pode ter a intoxicação alimentar. Essa intoxicação alimentar são os cuidados que nós devemos ter com a guarda dos alimentos, não é? A gente sabe que tem que utilizar a geladeira, mas muitas das vezes a gente descongela e utiliza e volta a congelar, e isso é muito preocupante porque pode ter uma deterioração, principalmente das proteínas, no caso a carne, né? E isso provocar uma intoxicação grave e que tenha que ser internado a pessoa, provocando diarreia, vômito, não é? Então, o cuidado com a guarda dos alimentos é muito importante, não deixar nunca fora da geladeira. Se tiver que fazer um descongelamento, mas utilizar e não retornar a congelar. Isso é muito importante nessa época de pandemia, que nós estamos bastante em casa, e então a gente guarda os alimentos, tem que guardar os alimentos de forma correta. Uma vez descongelado, eles devem permanecer somente na geladeira, não recongelar para depois utilizar. E finalmente, alguns outros cuidados que a gente deve ter para não provocar a asfixia, que também é um dos acidentes que mais acontecem com os idosos, principalmente durante o sono. E aí a gente está se referindo a não esquecer quem tiver próteses, né? No caso dentadura, ponte metálica ou não, deve ser retirada para dormir, porque com o relaxamento da musculatura da boca, eles se soltam e pode vir a cair na orofaringe e a pessoa se asfixiar. Engasgos com a comida também, quem tem algum problema, alguma deficiência já para o tipo de alimento, também deve tomar cuidado com a forma de cozimento, né, de preparo. Se tiver alguma dificuldade, então fazer o alimento um pouquinho mais semissólido, mastigar bastante os alimentos para que não venha a engasgar. O arroz, mastigar bastante, porque são elementos pequenos, são grãos, que também a pessoa pode engasgar e asfixiar com facilidade. Não é incomum, é bastante comum esse tipo de problema. E por ser de partículas pequenas os grãos, não é?
então a pessoa pode, sem mastigar muito, vir a engasgar. Outra preocupação com a asfixia é a utilização do gás. Em hipótese nenhuma, a gente deve deixar o gás ligado. Então, utilizou o gás, ferveu o que tiver que ferver, cozinhou o que tiver que cozinhar, conferir de fato se o gás está desligado, principalmente à noite, onde nós vamos dormir, e que o gás possa ficar ligado e sem que a gente perceba. Isso com certeza, além de ser um agravante para uma explosão, se tiver num compartimento fechado, mas também pela intoxicação e pela asfixia que esse gás vai provocar e gera morte. Então, são cuidados com a utilização do gás. E vamos falar agora das medidas que eu falei, relacionei aqui, que são as quedas, as queimaduras, as intoxicações, as asfixias, são as causas mais prováveis de acidentes domésticos, mas nós vamos falar agora de medidas de precaução. E às vezes são medidas simples, né, para evitar queda. Principalmente na atenção, que nem eu comentei, a tapetes, tirar tapetes, iluminação, deve estar sempre bem iluminado o trajeto que fazemos no dia a dia para o quarto, para a cozinha, para que a gente não tropece ou bata nas coisas, né? Então todo o caminho ele tem que sempre estar desobstruído. Quando tivermos que utilizar alguma coisa para subir num armário, alguma coisa, primeiro deve ser evitado, mas se por um acaso precisar pegar alguma coisa em lugar mais alto, então nunca utilizar banco, cadeira que possa escorregar, jamais, tá? Então, se tivermos que utilizar, vamos utilizar a escada de armar, que é uma escada própria, né, pequena, para que nós possamos pegar aí o objeto um pouquinho mais no alto, mas nunca de uma altura exagerada. Se acontecer que tiver que ser uma altura mais exagerada, aí deve-se pedir auxílio a outras pessoas, até para poder segurar a escada ou mesmo outra pessoa pegar. Dentro do banheiro existem tapetes próprios antiderrapantes. Então são medidas importantes para comprar um tapetinho para que evite que a pessoa escorregue e caia. Porque normalmente o que acontece? A pessoa escorrega, cai e como já não tem o reflexo e também as coisas são próximas, fatalmente vai bater a cabeça numa quina, ou se não cair com o quadril, vai ter fratura, contusão craniana, fratura de fêmur, e isso são lesões que podem sequelar o idoso. Quando se puder, rever a posição do vaso sanitário. A posição ela não pode sair muito baixa, porque as pessoas idosas já têm uma dificuldade em subir e descer para sentar. Então o vaso ele deve estar numa posição um pouquinho mais alta, numa posição mais adequada, para que a pessoa possa tanto sentar quanto levantar de uma forma mais segura. A instalação de barras de apoio também são importantes, muito importantes. Se a pessoa puder ter isso dentro do banheiro, não só dentro do box, mas também próximo do vaso. Também essas barras são muito úteis e evitam muito quedas. Os móveis, se possível, proteger as quinas
ou com móveis de quina arredondada, ou como hoje existe muito no mercado, para que se coloque proteções nessas quinas, para que se houver uma queda, o impacto seja importante e que não seja provocando um ferimento. Os medicamentos, quais são os cuidados que a gente tem que ter com os medicamentos? A gente deve separá-los e administrar de forma controlada. Existem aquelas caixas organizadoras por horário. Então a pessoa coloca lá os comprimidos daquele horário. É uma forma da pessoa reconhecer se já tomou ou se não tomou ao abrir a caixinha e ver que ela estava vazia. Então, à noite a pessoa coloca para o dia seguinte as medicações que vão tomar de manhã, de tarde, de noite, e com isso a pessoa tem um controle maior para evitar que a pessoa tome uma superdosagem ou não tome, porque não sabe se tomou. Então, essas caixinhas são baratas e encontra-se no mercado facilmente, no mercado que eu digo no comércio. E então, essas caixinhas são muito importantes para poder armazenar as medicações. Se as pessoas não têm essas caixinhas, pode-se solicitar numa UBS que essas medicações sejam fracionadas e as enfermeiras ou a própria farmácia têm condição de estocá-las individualmente por período em pequenos saquinhos, e aí vocês têm lá o que toma de dia, o que toma de tarde, o que toma de noite e o que toma naquele dia. Então também são situações que podem ser feitas para que vocês consigam tomar a medicação correta sem ter perigo de tomar medicação em excesso ou a menos. Bom, gente, em relação à asfixia no gás, aí que vai uma dica mais importante. Por exemplo, à noite, quando a gente vai dormir, independente se tenha utilizado ou não o fogão, é fechar o registro, tá? A gente às vezes pode estar o fogão com algum defeito e a gente não saber, está escapando, mas o registro é diferente. Então, tendo o registro, ou instale um registro, mas normalmente se tem um registro, feche o registro. E aí vocês estarão seguros, porque são muitas horas à noite que a gente vai passar deitado, dormindo, e que aquele gás, se vazar, vai nos causar narcose e vai nos deixar mais ainda sonolento, e nós não vamos nos despertar pelo cheiro do gás. E aí a gente vai ter uma intoxicação, uma asfixia pelo gás. Assim? Então, fechar o registro é muito importante como dica para o gás de cozinha. A gente já comentou sobre o perigo da panela de pressão, de não manipular ela enquanto tiver pressão, não querer abrir, né? E de modo, então, que vocês devem ter esses cuidados sempre redobrados, principalmente nessa época, quanto a esses problemas. Vocês estão vendo algumas ilustrações aí no decorrer da palestra, para poder marcar bem aí os locais que podem ter mais acidentes, e então é de muita importância que vocês redobrem os cuidados dentro de casa, ok? Eu agradeço pela atenção e até o próximo tema, até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos.